Sabe aqueles instantes em que a gente se pega pensando duas vezes no que acabou de ver, sem saber bem se era cansaço ou alguma coisa diferente? Bem, essa é uma dessas histórias. Imagine alguém lidando com a pressão do trabalho, do estudo e uma carga de histórias familiares sobre o sobrenatural. Ela pensou que o turno noturno seria apenas mais um desafio, mas o que encontrou foi algo que a fez questionar tudo que sempre acreditou sobre o mundo invisível ao nosso redor. Acredite, o que eu vou narrar não sai fácil da memória. E quem nos conta esse primeiro relato é a Sandra. Boa noite, Dom. Decidi dividir essa experiência com você porque, mesmo que o tempo tenha passado, essa noite continua clara na minha mente. Sinto que o medo e a curiosidade me puxaram de volta a essas lembranças e acredito que talvez essa história possa prender a atenção dos seus ouvintes. Eu nasci em um vilarejo nos altos de Jalisco, um local envolto em histórias misteriosas e tradições antigas. Alguns parentes até se dedicam de tempos em tempos a práticas de bruxaria. Apesar de alguém poder achar que não me assusto com facilidade, a verdade é que sou muito medrosa. No entanto, sinto uma curiosidade enorme por tudo que envolve terror. A verdade é que encontro uma adrenalina única em ler, assistir ou até jogar videogames que explorem esse tema. Mas talvez por influência das crenças da minha família, sempre tomo cuidado para não me meter em situações ou lugares que desconheço. Ao longo dos meus 29 anos, já vivi encontros bem próximos com o sobrenatural. Já vi figuras de pessoas que não estão mais entre nós, sombras misteriosas e outras ocorrências fora do comum. Tanto para mim quanto para a maior parte da minha família, acreditar nessas manifestações nunca foi uma dúvida, mas sim uma realidade. Minha história começou em julho de 2021. Na época, eu estudava biologia em uma cidadezinha litorânea ao sul de Jalisco. Era um lugar calmo e modesto, com poucas opções de entretenimento. Depois da pandemia, as finanças da minha família, como as de muitas outras, começaram a se complicar. E eu precisei procurar um emprego que pagasse mais do que o trabalho temporário no cybercafé, onde trabalhava nos fins de semana. Foi assim que acabei em uma dessas lojas de conveniência que você encontra em qualquer lugar. Parecia uma boa escolha, já que os horários eram relativamente flexíveis para estudantes e as opções de emprego eram escassas, especialmente fora da alta temporada. O processo de contratação foi rápido, parecia o trabalho perfeito, com bônus e tudo. No entanto, logo apareceram problemas com o meu gerente. Sendo estudante, eu tinha um tempo bastante apertado. Passava das 7 às 14 horas na escola e das 15 às 23 horas no trabalho, mal sobrando tempo para uma refeição rápida. Em uma tarde exausta daquela rotina, tive uma discussão com ele sobre meu horário de almoço. Contrariado, o gerente me disse para parar de reclamar e voltar ao trabalho, e que se eu continuasse assim, ele me colocaria no pior turno possível. Naquela mesma semana, eu e uma amiga fomos encarregadas de organizar o depósito onde a loja recebia os produtos. Estávamos falando sobre séries e música quando, de repente, minha amiga fixou o olhar em algumas jaquetas que estavam penduradas ao lado da câmara fria e disse: "Não brinca, aquelas jaquetas acabaram de se mexer." Naquele momento, já farta do estresse acumulado pelo trabalho e pela faculdade, respondi que deixássemos esse tipo de brincadeira de lado, que provavelmente foi o vento ou algo assim. Mas ela insistiu, e eu, achando que ela queria só me assustar, retruquei meio irritada: "Já deu, não tem nada aí. E se tiver alguma coisa, que pare de me incomodar. Já basta ter que aguentar o gerente insuportável e o salário horrível para ainda precisar lidar com fantasmas." E assim os dias foram se arrastando até que o gerente cumpriu sua ameaça. Ele me colocou no turno noturno numa sexta-feira, justamente na noite de uma festa universitária no bar ao lado. Não tive escolha além de aceitar, ainda que pelo menos o turno noturno pagasse um pouco mais, e eu nem sou de frequentar festas. A noite transcorreu sem surpresas. Vários clientes bêbados e outros sob efeito de substâncias que prefiro nem tentar adivinhar, mas tudo dentro do esperado. Entretanto, por volta das 2 ou 3 da madrugada, uma tempestade intensa se formou. A chuva castigava a loja com tal violência que ficamos sem eletricidade
sendo obrigados a depender apenas do gerador de emergência. Nesse momento, uma senhora, cliente habitual, se aproximou de mim e disse algo que fez meu sangue gelar. "Tome muito cuidado, minha filha. Dizem que uma menina aparece aqui pelos corredores da loja. Muitos anos atrás, ela foi atropelada bem ali, na esquina." Parecendo se arrepender de suas palavras, a senhora tentou me acalmar, dizendo que não precisava me assustar, que a garota não era má. Mas, exausta, e depois de uma noite inteira lidando com pessoas fora de controle, pouco prestei atenção, ainda que, por dentro, suas palavras tenham me deixado uma sensação incômoda. Saí do turno às 7 da manhã e logo esqueci o assunto, até que algumas semanas depois, estava trabalhando sozinha com outra colega no turno da manhã. Era por volta de 1 da tarde, um dos horários mais tranquilos, quando minha colega pediu para que eu reabastecesse os refrigeradores. Fui até o depósito, carreguei um carrinho com várias bebidas e me preparei para entrar na câmara fria. Foi então que, bem ali na entrada, vi dedos pequenos e extremamente pálidos na porta. No momento não dei muita importância, porque, embora acredite no sobrenatural, nem todo barulho ou coisa estranha me faz pensar nisso. Assumi simplesmente que minha colega, que tinha ido ao banheiro, tivesse encostado a mão ali por algum motivo. Fechei a porta e empurrei o carrinho para o fundo da câmara, peguei uma lata e, no instante em que me preparava para colocá-la na prateleira, vi pelo vidro do refrigerador que minha colega estava lá fora atendendo os clientes. A fila estava bem longa. Eu estava sozinha ali dentro. Não havia como aqueles dedos serem dela. Senti um medo profundo e lembrei que as luzes do depósito e do corredor se apagavam automaticamente após alguns minutos. Depois de ver aquilo, achei que o mais seguro era sair dali antes que as luzes se apagassem. A última coisa que eu queria era ficar no escuro depois de ter visto aqueles dedos segurando a porta, especialmente porque tenho verdadeiro pavor da escuridão. Ao tentar sair, empurrei a porta, mas algo do outro lado a pressionou contra mim com muita força, quase me derrubando para trás. Olhei novamente pelo vidro. Minha colega ainda estava lá fora, atendendo os clientes. Éramos apenas nós duas no turno, e não havia mais ninguém autorizado a circular naquela parte da loja que não era acessível ao público. Tentei recuperar o fôlego e decidi ligar para minha amiga para tentar me acalmar. O que aconteceu a seguir é, até hoje, um dos momentos mais estranhos da minha vida. Do outro lado da linha, ouvi o som de um bebê balbuciando. Minha amiga, então, começou a me repreender irritada. "Não tem graça nenhuma você fingir ser um bebê, ainda mais quando meu irmãozinho está tão doente no hospital. Esse tipo de brincadeira é de péssimo gosto." Tentei explicar para ela que não era eu, mas minha amiga desligou o telefone. E lá fiquei, sozinha na câmara fria, tomada pelo medo. Decidi que, já que estavam me incomodando ali dentro mesmo, o melhor seria enfrentar o que me assustava. Empurrei a porta, caminhei até o caixa, embora minhas mãos e todo o meu corpo estivessem tremendo. Não voltei ao depósito pelo resto do turno, e sinceramente, não me importei se alguém fosse me repreender por deixar o refrigerador incompleto. Cheguei em casa algumas horas depois, ainda com o coração acelerado. Naturalmente contei tudo para minha amiga, que riu e disse que isso só acontecera porque, dias antes, eu havia reclamado com o espírito, pedindo que me deixasse trabalhar em paz. Mas me lembrei da história que a cliente tinha contado e resolvi voltar à loja. Em silêncio, pedi desculpas na escuridão por ter sido desrespeitosa com o espírito daquela menina, deixando alguns doces como oferenda e rezando algumas orações para que ela encontrasse descanso. Acreditem ou não, pode ter sido apenas coincidência, mas desde esse dia não tive mais nenhuma experiência sobrenatural ali, até que pedi demissão alguns meses atrás. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Descobri seu canal há poucos dias e desde então estou encantado com suas histórias e o jeito único com que as narra. Resolvi escrever para contar algo que vivi há um tempo. Em novembro de 2011,
quando estava em um hospital público numa cidade do interior de Zacatecas, durante meu internato de medicina. Naquela noite estava de plantão na ala de ginecologia e já passava da meia-noite quando me encontrava no posto de enfermagem anotando algumas informações. Lembro desse momento claramente, pois era a hora da pausa para a merenda no refeitório do hospital. Na área em que eu estava, o posto de enfermagem era o único ponto de acesso aos quartos onde as pacientes estavam internadas. Todos os quartos davam para um corredor que terminava no posto. A enfermeira responsável avisou que iria fazer sua pausa para comer e que, ao retornar, administraria os remédios pendentes, deixando-me sozinho por lá. Aproveitei a oportunidade para revisar o prontuário de uma paciente que precisava de uma medicação. Fui até o quarto dela, fiz algumas perguntas de rotina e finalizei dizendo: "Daqui a pouco a enfermeira vem aplicar o remédio." Para minha surpresa, ela respondeu: "Ela já veio. Tenho certeza de que você a viu no corredor quando entrou." Naquele instante senti um arrepio intenso. Eu sabia que estava completamente sozinho ali. Com a voz trêmula, perguntei como a pessoa estava vestida. A paciente descreveu: "Está usando um vestido totalmente branco, meias brancas e sapatos de salto branco, como os que as enfermeiras costumavam usar." O medo tomou conta de mim, pois as enfermeiras ali vestiam calça, jaleco e um suéter verde, exatamente como estava a enfermeira responsável por aquela paciente. Não havia como alguém ter passado pelo posto de enfermagem sem que eu a tivesse visto enquanto fazia minhas anotações. Quando a enfermeira voltou da pausa, perguntei se já tinha dado o medicamento à paciente e ela me respondeu que ainda não, que faria isso em seguida. Então, contei o que a paciente havia dito e pude ver que ela também ficou pálida. Ela foi conferir com a paciente e, ao retornar, me relatou que a mulher repetiu a mesma coisa. Alguém já tinha passado lá e aplicado o medicamento, dizendo que era a outra enfermeira. Mas naquela noite estávamos apenas eu e ela na ala. Desde então fico pensando se isso poderia ter sido uma aparição da famosa La Planchada, ou seja, a enfermeira fantasma. Será que isso é possível? Alguém aí, especialmente quem trabalha em hospitais, já ouviu falar ou vivenciou algo parecido? Essa lenda, será que é mesmo real? Logo após o término de um relacionamento, comecei a conversar com uma jovem francesa que encontrei num aplicativo de encontros. As conversas se intensificaram aos poucos. Primeiro trocávamos mensagens, depois avançamos para ligações e, por fim, passamos a fazer chamadas de vídeo quase todas as noites. A conexão entre nós era evidente, mas ela vivia com uma família bastante conservadora, o que complicava um pouco as coisas. Quando surgiu a ideia de eu ir até Paris para encontrá-la, ela explicou que, embora estivesse animada, não poderia me hospedar por conta das restrições impostas por seus pais. Quando sugeri dividir um quarto de hotel, ela respondeu que talvez não fosse uma boa ideia logo nos primeiros dias, pois isso causaria grande alvoroço em sua família. Com meus 23 anos e um orçamento limitado, reservei uma cama num albergue em Paris, não muito longe de onde ela morava. Preparei-me para o voo de 7 horas baixando alguns filmes, consciente de que o sono não viria facilmente. Já sabia que voar era sinônimo de insônia para mim, e essa viagem não foi diferente. Tentei cochilar, mas nada feito. Então, quando aterrissei e chamei um Uber para o albergue, já estava há 24 horas sem dormir, exausto pela diferença de 6 horas no fuso horário. Eram cerca de 3 da manhã. Mas pelo menos isso significava que eu poderia deitar e dormir direto, sem o incômodo do jet lag no dia seguinte. Chegando ao albergue, fui recebido por uma atmosfera pouco convidativa. O lugar era apertado, o lobby tinha um cheiro estranho e o recepcionista parecia entediado e sem o menor entusiasmo pelo trabalho. Mas eram 3 da madrugada, então relevei. Caminhei até o dormitório onde ficaria. Havia 6 camas no quarto, 5 vazias, exceto uma, onde um homem estava sentado com um laptop no colo, digitando algo. Ele me deu uma olhada rápida antes de voltar sua atenção para a tela. Disse "oi", mas ele sequer respondeu. Tão imerso estava em seu mundo.
Resolvi então deitar numa das camas livres, mesmo com a luz do quarto ainda acesa. Após alguns minutos, perguntei se ele se importava que eu apagasse a luz. Ele ergueu o rosto, me encarou com uma expressão vazia e não respondeu. Insisti, achando que talvez ele não tivesse escutado, e ele finalmente acenou com a cabeça, exibindo um sorriso esquisito. Levantei-me e apaguei as luzes. Desabei na cama completamente exausto e logo peguei no sono, mas, para minha surpresa, despertei algumas horas depois. O ambiente estava ainda escuro, mas havia algo estranho. Olhei ao redor e notei que todas as camas estavam vazias. O homem que estava ali antes havia sumido. Olhei para os beliches ao lado e ambos estavam vazios, tanto as partes de cima quanto as de baixo. Algo, no entanto, tinha me acordado, e eu sentia isso. Peguei o celular e vi que eram 5 da manhã. Precisava descansar mais, então tentei me convencer de que talvez ele tivesse saído ou algum som vindo do corredor tivesse me acordado. Virei de lado, fechei os olhos e tentei relaxar, com o barulho suave do trânsito lá fora como única companhia. Foi então que senti a cama balançar levemente e o rangido metálico da estrutura se fez ouvir, junto a uma respiração sutil, porém arrepiante. Apavorado, ergui o olhar e, para meu horror, vi uma cabeça pendendo para fora do beliche de cima, espiando para baixo, direto para mim. A figura sorria com um semblante perturbador e o cabelo preto de comprimento médio caía para baixo, moldado pela gravidade, enquanto ele me encarava de cabeça para baixo. Era uma visão surreal e amedrontadora, difícil de descrever com precisão. Soltei um grito e caí da cama ao me dar conta do que estava vendo. Ele, então, se sentou no beliche de cima, mantendo o olhar fixo em mim. Em pânico, gritei: "Que diabos você está fazendo?" Enquanto mexia em alguma coisa, ele soltou uma risada estranha, um som perturbador que me deixou desconfortável. Num impulso, acendi a luz e comecei a vasculhar minhas coisas, verificando se tudo ainda estava ali, ao mesmo tempo em que o observava de canto de olho. Foi então que ouvi o som inconfundível de uma câmera de celular e, ao olhar na direção dele, o vi segurando o telefone apontado para mim. Ele tinha acabado de tirar uma foto minha. O sujeito ainda ria, me encarando de uma forma que só aumentava a estranheza da situação. Algo não batia com aquele homem. Eu não sabia se ele tinha algum problema mental ou se estava agindo de forma mal intencionada. Resolvi fechar minha mochila e desci direto até a recepção, pedindo um quarto diferente, de preferência um dos quartos privativos. Expliquei o motivo e até tentei negociar uma tarifa mais em conta, mas o recepcionista não cedeu. Disse apenas que verificaria o quarto e falaria com os hóspedes que estavam lá. Decidi não chamar a polícia porque não sabia se ele tinha feito algo realmente ilegal, mas, sem dúvidas, deixei uma avaliação sobre o hostel. O restante da viagem foi ótimo. Aproveitei bastante o tempo com a garota que fui encontrar. Mas toda vez que eu voltava ao hostel, ficava apreensivo, com medo de dar de cara com aquele sujeito de novo. Saber que minha imagem está no celular de alguém tão esquisito me incomoda profundamente. Embora eu não seja uma pessoa de natureza agressiva, confesso que gostaria de ter reagido de forma mais firme naquela situação. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Ana, venho de San José, Califórnia. Minha trajetória de vida é breve e vou narrá-la em inglês, pois embora eu consiga compreender o português quando o ouço, sinto grande dificuldade em me expressar oralmente e mais ainda na escrita. Ainda assim, espero que você possa traduzir minha história. Era por volta das 10 da noite quando resolvi voltar para casa. Passei o fim da tarde com minhas amigas no centro e, entre risadas e conversas, o tempo escapou sem que eu percebesse. Ainda precisava andar algumas quadras até a avenida onde pegaria o ônibus para casa, mas naquela hora a rua já estava praticamente deserta, com apenas algumas luzes piscando no silêncio ao meu redor. Apressava o passo quando, pelo canto do olho, percebi alguém caminhando atrás de mim.
Evitei olhar diretamente, imaginei que fosse apenas outra pessoa indo para o ponto de ônibus. Logo, no entanto, percebi que os passos estavam se aproximando, batendo quase no mesmo ritmo que os meus, como se alguém tentasse me alcançar. Não é preciso explicar como isso é assustador para uma mulher, independente do contexto. Então acelerei. Ao chegar no ponto, parei perto do banco de metal e, naquele instante, ouvi uma voz baixa, quase um murmúrio. Não precisa correr, não é necessário. Congelei, sentindo meu coração bater descompassado. Levantei o olhar e, num vislumbre rápido, vi o reflexo de um par de sapatos velhos e desgastados sob o banco. Eram sapatos de mulher, e conseguia distinguir parte de suas pernas. Mas, ao me virar, não havia ninguém. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Era como se fosse impossível, não havia ninguém ali. Contudo, aquele tom de voz, algo naquilo, me soou estranhamente familiar. Foi aí que me lembrei de uma história sobre a Senhora Rosa, uma devota fervorosa que costumava ficar naquela mesma esquina, bem perto da estação de ônibus, sempre se aproximando das pessoas para falar sobre a Bíblia e alertá-las sobre os perigos do pecado. Lembro disso porque minha casa fica a 2 estações de distância. Já passei por ali muitas vezes. Contam que a Senhora Rosa faleceu próximo à estação, de forma misteriosa, pois a encontraram bastante ferida. Há quem diga que ela foi atropelada, embora essa versão nunca tenha sido confirmada. Desde então, algumas pessoas afirmam que seu espírito ainda ronda aquele lugar, aparecendo para quem passa, como se ainda quisesse conversar, continuar sua pregação. Senti um frio intenso e, embora não visse ninguém, a sensação de que estava sendo observada era inegável, como se os olhos da Senhora Rosa me seguissem no silêncio. Sem pensar 2 vezes, corri em direção à avenida, onde as luzes e o movimento de pessoas me fizeram sentir um pouco mais segura. Naquele ponto, apesar do horário, preferi caminhar até em casa, pois a ideia de voltar para aquela estação estava fora de cogitação. Contei à minha mãe o que aconteceu, mas nunca mencionei nada às minhas amigas. Sabia que ririam de mim. No entanto, toda vez que passo por ali, ainda sinto o mesmo arrepio, e por mais que eu não queira admitir, acelero o passo e sempre evito aquele banco, mesmo que seja o mais próximo para esperar o ônibus. Sou um viajante que costuma explorar o mundo sozinho. Ficar em hostels sempre foi uma maneira prática de economizar e, ao mesmo tempo, encontrar pessoas interessantes pelo caminho. Já passei por cerca de 20 hostels até hoje e, em 90% das vezes, vivi experiências positivas. No entanto, a primeira experiência realmente desagradável aconteceu em um lugar chamado Freedom Traveler Hostel. Vale ressaltar que, apesar dos problemas, nem tudo foi culpa do hostel em si. O Freedom Traveler Hostel fica em Roma, uma cidade que eu estava visitando pela primeira vez. Não conhecia nada e dependia bastante tanto do Google Maps quanto de dicas de moradores. Para complicar, o hostel não tinha placas na entrada, o que tornou até o ato de encontrá-lo uma pequena aventura. Após algumas voltas, finalmente avistei as grandes portas marrons do lugar. Assim que entrei, fui recebido por uma funcionária muito simpática na recepção. Já tinha feito a reserva para uma cama em um quarto para 4 pessoas. Ela me conduziu até o quarto, onde encontrei um beliche e 2 camas de solteiro, acomodando até 4 hóspedes. A decoração tinha um tom de verde, e o espaço era honestamente bastante limitado. A funcionária comentou que o hostel não estava muito cheio no momento, o que para mim parecia ótimo. Mais privacidade é sempre bem-vinda. Ela continuava sorridente enquanto me explicava onde eu poderia guardar minha bagagem. Um depósito no fundo do jardim. Não fiquei muito animado nem seguro em relação ao depósito, então preferi manter minha mochila comigo no quarto, especialmente porque não tinha trazido nada de muito valor. Estava exausto da viagem, então troquei de roupa, coloquei minha bagagem debaixo do beliche e deitei para descansar um pouco. Mal havia fechado os olhos quando alguém bateu na porta e 2 rapazes entraram. Pelo sotaque percebi de imediato que eram italianos. Eles me cumprimentaram e puxaram assunto, mesmo vendo que eu estava descansando.
mas por ser sociável, fui educado e conversei com eles. Os dois se apresentaram como Marcelo e Lucas, irmãos. Marcelo era bem alto, algo em torno de 1,90 m, um verdadeiro gigante. Lucas era um pouco mais baixo, talvez com 1,80 m, mas igualmente robusto. A semelhança entre os dois era evidente. Ambos tinham uma pele bem bronzeada e estavam no começo da casa dos 20, mas já com algumas entradas no cabelo. A princípio, não pareciam exatamente amigáveis, mas mantinham um ar casual. Após essa conversa inicial em inglês, os irmãos começaram a falar entre eles em italiano, aparentemente sem notar que eu entendia o idioma. Notei que estavam rindo de mim e fazendo alguns comentários. Marcelo, pelo que pude ouvir, se referiu a mim como um garoto branco bobo. Eu poderia ter respondido ali mesmo, mas preferi deixar que eles continuassem achando que eu não compreendia o que diziam. Depois de um tempo, os irmãos saíram do quarto e Lucas ainda me deu um aceno e um sorriso antes de sair. Só então percebi que eles não tinham levado malas para o quarto, o que me fez supor que haviam deixado seus pertences no tal depósito no jardim. Passei um tempo na área do jardim, aproveitando para conversar com algumas pessoas que estavam por lá e conheci alguns turistas legais que também estavam hospedados para o fim de semana. Em seguida, saí para explorar a cidade indo em direção ao centro. Depois de horas de caminhada e 2 paradas para comer, voltei ao hostel esperando encontrar alguém socializando na área comum ou no jardim dos fundos. Mas, ao chegar, percebi que estava vazio. Resolvi dormir cedo, afinal já eram 9 da noite. Não me lembro exatamente de quando peguei no sono, mas me recordo de quando acordei. O quarto estava escuro, mas ouvi sussurros. Os irmãos tinham retornado. Permaneço imóvel, atento ao que diziam em italiano. Em um dos sussurros, escutei algo que parecia se traduzir como "é só pegar" ou "vai fazer isso?". Aquilo me deu um pressentimento ruim, uma intuição de que talvez estivessem planejando roubar minha bagagem. Esperei, na expectativa de ouvir o som da minha mala sendo movida, para então me revelar desperto. Porém, em vez disso, senti um pano úmido e com um cheiro adocicado sendo pressionado contra meu rosto. Reagi no impulso, gritando e afastando o pano com força. Olhei para cima e vi um dos irmãos em pé sobre mim. Gritei assustado: "O que você pensa que está fazendo?" O homem tentou me segurar subindo na cama de baixo para me imobilizar, mas eu o afastei com um chute e comecei a gritar por socorro. O outro irmão o puxou e os dois fugiram do quarto. Imediatamente agarrei minha mochila e meus sapatos e corri até a recepção em busca de ajuda. O funcionário que estava no balcão naquela hora mencionou que viu os dois saírem, mas não havia registros de que estivessem hospedados ali. Eram, na verdade, locais que haviam entrado no hostel com a intenção de roubar turistas. Eles literalmente tentaram me dopar com clorofórmio. Não precisei de mais motivos para deixar o lugar imediatamente. Tenho certeza de que hoje a segurança deve ter sido reforçada, mas na época, qualquer pessoa podia entrar sem dificuldade. Se eu não tivesse despertado, provavelmente teria sido cloroformizado e perdido todos os meus pertences. Desde esse episódio, redobrei meus cuidados ao escolher os hostels em que fico. Quando a tia Ana Lúcia faleceu, uma pessoa de quem mal tenho lembranças e que talvez eu nunca tenha chegado a conhecer, mas cuja morte parece ter atingido a família de uma forma muito intensa, decidiram que eu passaria a noite com meus primos, os Paulitos, como os chamávamos por serem filhos do tio Paulo. Levamos nossas coisas para a casa da avó materna deles, uma senhora a quem eu também nunca havia visto. Ela era chamada de Mamãe Carmen por todos, e quando nos apresentamos, pediu que eu também a chamasse assim. A casa era toda de madeira, emitindo sons a cada passo, mas era grande como aquelas casas de filmes, perfeita para nos perdermos na brincadeira de esconde-esconde durante toda a tarde. E assim a conheci, explorando seus cantos enquanto me escondia. Embora as sombras dominassem os recantos, havia algo no ambiente que me fazia sentir acolhido, quase em casa. Quando chegou a hora de dormir, me acomodaram em um quarto vazio, e antes de sair, o Paulito mais velho se aproximou
e falou algo que me deixou desconcertado. Não importa o que aconteça, não responda a eles. A quem? Perguntei. As vozes, as que vão te chamar debaixo da cama. No início isso me soou estranho, mas logo pensei que era só uma brincadeira para me assustar. Algo que eu mesmo já havia feito quando amigos dormiam lá em casa e eu inventava histórias de assombrações para deixar o clima mais tenso. A verdade é que dormi profundamente. Felipe, ouvi uma voz que me chamava, parecia parte do meu sonho, mas logo me dei conta de que o som era real, pois ecoou pelo quarto quando abri os olhos. Seguiu-se um silêncio profundo, e quando eu estava prestes a pegar no sono novamente, ouvi de novo. Felipe, aquela voz era familiar. Fazia anos que eu não a ouvia, a ponto de quase esquecê-la. Era a voz da minha mãe, que já havia falecido. Levantei-me calado e saí do quarto sem coragem de olhar para trás ou de verificar o espaço sob a cama. Caminhei até a porta do quarto onde meus primos dormiam, sentindo uma enorme vergonha. Sabia que se me vissem naquele estado assustado, zombariam de mim para sempre. Então respirei fundo e retornei ao quarto. Era absurdo que isso estivesse acontecendo. Devia ser um sonho. Eu precisava dormir e esquecer tudo aquilo. Deitei-me novamente e após algum tempo, quando já estava quase adormecido, a voz retornou. Felipe, eu te perdoo. Não há o que perdoar, murmurei com a mente turva de sono. Você quis que eu morresse, mas eu te perdoo. Está tudo bem. Pois é, pessoal, tenho algo que preciso confessar. Minha mãe passou seus últimos anos sofrendo com paralisia, e o peso de cuidar dela recaiu totalmente sobre mim desde que meu pai foi embora. Fiz isso sozinho. Ele se afastou, incapaz de suportar a responsabilidade, mas continuou enviando dinheiro para cobrir todos os custos. Só que eu, que estava ali, abri mão de jogar, de fazer minhas tarefas, de sair com meus amigos. Minha vida acabou se resumindo a uma única função: cuidar dela. E naquele período, confesso, eu odiava minha vida e todos à minha volta. Sim, desejava que meu pai estivesse morto, onde quer que estivesse, e também que minha mãe pudesse morrer e enfim descansar, livre daquela cama que a mantinha imobilizada, sem conseguir comer sozinha ou ir ao banheiro sem ajuda. Esse desejo era algo que nunca revelei a ninguém. É a primeira vez que compartilho isso aqui com vocês porque confio na compreensão da comunidade. Assim, entre o sono e a vigília, pedi perdão. Pedi perdão ao que quer que estivesse me chamando lá debaixo da cama. Estendi a mão. Eu nem sabia o que esperava encontrar. Não sabia se queria sentir algo ali, uma presença, qualquer coisa. Mas estiquei a mão e eventualmente acabei pegando no sono. Fui despertado por um leve ruído e uma sensação estranha na mão. Era algo tocando minha pele. Uma mão áspera, rígida, que parecia sair do espaço sob a cama. Num primeiro momento, achei que ainda estava sonhando. Hesitei em abrir os olhos, mas a presença daquela mão era palpável. Meu coração batia acelerado e eu sentia um peso no peito, mas ao mesmo tempo, minha curiosidade era ainda maior. Aquela sensação de que havia algo errado me dominou e, sem saber exatamente por quê, tive coragem de olhar para baixo. Eu juro, havia uma mão ali. Com dedos longos e finos emergia debaixo da cama, apertando minha mão com uma força firme. A pele era acinzentada, seca, como se fosse de alguém que não via a luz há muito tempo. Um frio percorreu meu corpo, mas me senti paralisado, incapaz de largar aquela mão que agora se segurava a minha com tanta força. Me perdoa, sussurrou uma voz, carregada de um tom entre suplicante e acusador. Eu permaneci mudo, tentando processar se aquilo era mesmo real ou apenas mais um pesadelo. Você me perdoa, Felipe? Você me perdoa? A voz repetiu, só que com um timbre que eu nunca ouvi em minha mãe. Era como se algo estivesse usando a voz dela, mas a distorcia, tornando-a assustadora e estranha. A voz da minha mãe, que ao mesmo tempo não era. Naquele momento lembrei do aviso do Paulito mais velho: não responda a eles. E ali, sentindo aquela mão segurando a minha, entendi de repente o peso literal do aviso. Mas já era tarde. Eu já havia falado. Sem saber o que fazer, fechei os olhos com força, mordendo os lábios e desejando que aquilo desaparecesse. Puxei minha mão para soltar-me, mas o aperto só aumentou e senti como aquela mão começou a tentar me puxar para baixo.
como se quisesse me levar com ela. Felipe, me deixe ir. Felipe, me deixe ir, murmurou a voz, agora quase em um sussurro, como se implorasse, mas o pedido já não me tocava mais. Eu me afastei, encostando na parede, sentindo minha respiração se tornar irregular. Não sei se foram segundos ou minutos, mas o silêncio que seguiu parecia impossível de quebrar. Pouco antes do sol despontar, ouvi barulhos vindo da cozinha. Corri até lá e encontrei a mamãe Carmen se levantando. Contando a ela o que havia acontecido, fui ouvido em silêncio, enquanto ela mantinha uma expressão que eu não conseguia decifrar por completo. No final, ela esboçou um sorriso leve e me aconselhou a não pensar tanto naquilo, dizendo que, provavelmente, tudo não passava de uma alucinação causada por tanto tempo andando entre cemitérios e velórios nos últimos dias. Pediu ainda que eu não levasse a sério as brincadeiras dos netos dela, explicando que eles eram apenas garotos traquinas, encantados por histórias de assombração, e que sem dúvida tinham se aproveitado da ocasião para me pregar uma peça, plantando essa ideia assustadora na minha cabeça. Segundo ela, os meninos provavelmente inventaram aquele aviso para evitar dormir naquele quarto, como desculpa para que outro ocupasse o espaço que eles sempre temeram. Apesar de querer confiar nela, no fundo eu sabia que tinha escutado a voz da minha mãe. Essa parte era clara na minha memória, tão nítida quanto as palavras que ouvi. Do que ainda tento me convencer, como sendo apenas um pesadelo, é daquela mão gelada, daquela mão rígida e áspera como a de um morto que surgiu debaixo da cama. Porque mesmo repetindo a cada noite que foi só um sonho, essa lembrança permanece viva, o pesadelo mais vívido que já experimentei. Certa vez, decidi viajar sozinha para Miami Beach com o objetivo de escapar do frio e aproveitar o Art Basel. Minha amiga Bella também estaria lá com o namorado, e eu os encontraria, mas sem ficar hospedada com eles. Em Miami, hotéis e Airbnbs não são nada acessíveis, especialmente para quem viaja sozinho. Então optei por um hostel chamado Bikini Hostel, bem no centro de Miami Beach. O lugar estava bastante movimentado. Até o lobby de check-in tinha uma concentração de gente. O ambiente era bem jovem, com a maioria na faixa dos 20 e poucos anos. Alguns pareciam estar em grupos, enquanto outros, assim como eu, estavam por conta própria. Eu não tinha a intenção de passar muito tempo no hostel. Para mim, seria apenas um lugar para descansar. O local oferecia armários onde eu podia guardar minhas coisas, então eu ficava tranquila em sair durante o dia e explorar. Só na primeira noite, quando retornei, acabei conhecendo algumas das pessoas que estavam no mesmo quarto que eu. Era um dormitório misto, com homens e mulheres, embora eu fosse a única mulher ali. Não me senti exatamente desconfortável com isso, pois minha escolha tinha sido motivada mais pela economia do que pela convivência com outros hóspedes. Conversei com 3 dos vários que estavam dividindo o quarto comigo. Na manhã seguinte, assim que acordei, comecei a procurar meu telefone, achando que tinha deixado ao lado da cama. Vasculhei o colchão e até embaixo da cama, mas nada. Comecei a desconfiar que alguém ali poderia tê-lo pegado. Perguntei a todos se haviam visto meu celular. Pedi ao rapaz na cama ao lado que ligasse para o meu número, para ver se ouvíamos o toque, mas nada. Foi aí que comecei a pensar que talvez eu não tivesse trazido o telefone de volta para o quarto na noite anterior. Acabei pegando emprestado o celular do mesmo rapaz para ligar para Bella e avisá-la da perda, combinando de nos encontrar no local onde queríamos tomar brunch. Antes de sair, dei uma última olhada no quarto, chequei na recepção e pedi que ligassem para o número de Bella, caso alguém entregasse meu celular. Fui então ao encontro de Bella em um restaurante na Collins Avenue para o brunch com ela e o namorado. Durante o encontro, usei o telefone de Bella para acessar o iCloud e verificar o buscar iPhone. A última localização conhecida do meu celular mostrava o hostel, 2 horas antes. Isso me tranquilizou um pouco, pois imaginei que talvez o tivesse deixado em algum bolso da mochila ou trancado no armário. Voltamos ao hostel e fizemos uma busca completa no quarto, incluindo o armário e minha bolsa. Nada.
Parecia sem lógica alguma, mas não ia deixar que isso estragasse minha viagem. Seguimos então para o centro de convenções, onde o Art Basel acontecia. Algumas horas depois de sairmos do evento, fizemos uma refeição que era quase um almoço tardio ou jantar precoce, e ainda passamos por alguns bares. Em certo momento verifiquei o buscar iPhone pelo celular de Bella novamente, e desta vez ele indicava que meu celular havia se movido e estava praticamente no mesmo local onde estávamos. Bella e o namorado brincaram, perguntando se eu tinha certeza de que o celular não estava comigo. Disse que não, com certeza absoluta. Olhei ao redor, tentando identificar se alguém à nossa volta poderia estar com o meu telefone, mas o que eu deveria procurar? Ativei o modo perdido no telefone agora que tinha a certeza de que alguém estava com ele. O namorado da Bella ergueu a voz chamando a atenção de todos. Alguém por aqui achou um telefone perdido? Ninguém respondeu, mas várias pessoas nos lançaram olhares curiosos, e algumas até saíram discretamente. Tentamos ligar para o meu telefone várias vezes, e apesar de ele tocar, ninguém atendia. No início da noite, voltei ao hostel para trocar de roupa, já me preparando mentalmente para aceitar que meu celular talvez não voltasse para mim. Durante o caminho de volta, notei um sujeito de aparência um tanto estranha seguindo meus passos. Ele fazia as mesmas curvas que eu, e embora não parecesse perceber que eu o tinha notado, fiquei muito desconfiada de que estava me seguindo. Assim que cheguei ao quarto, fui direto ao laptop para checar novamente o buscar iPhone, e para minha surpresa, o localizador indicava que meu telefone estava novamente no hostel. Fiquei animada, imaginando que alguém finalmente tivesse decidido devolvê-lo. Corri até a recepção, mas nada. Perguntei a várias pessoas ali se tinham visto meu telefone, mas, se alguém sabia de algo, preferiu não falar. Resolvi abrir o Instagram no laptop para mandar mensagens a Bella, atualizando-a sobre quando eu estaria pronta para encontrá-los. Tomei um banho rápido e troquei de roupa para sair. Quando saí do banheiro e voltei ao quarto, levei um susto. O homem que eu tinha visto me seguindo estava agora sentado em uma das camas, mexendo no celular. Outros 2 rapazes estavam no quarto também, mas senti um arrepio com essa cena. Rapidamente enviei uma mensagem para Bella. "Liga para o meu celular agora." Ela respondeu prontamente, e logo ouvi o som da vibração de um celular vindo de algum bolso ou da cama. Olhei para o homem que me encarou de volta com um olhar que parecia confessar tudo. Sem hesitar, gritei: "Me devolve meu telefone! Sei que está com você!" Os outros 2 rapazes no quarto me apoiaram, exigindo que ele esvaziasse os bolsos e entregasse o celular. Relutante, ele puxou o aparelho e lá estava o meu telefone. Peguei-o rapidamente da mão dele, agradecendo aos outros 2 e explicando que o homem tinha me seguido o dia inteiro, claramente evitando devolver o celular que provavelmente pegou enquanto eu dormia. O sujeito se levantou, pegou sua mochila e saiu apressado do hostel sem olhar para trás. A partir daí, acabei fazendo amizade com os 2 que me ajudaram, Jack e Pedro. Eles me acompanharam até o local onde Bella e eu havíamos combinado de nos encontrar. Agradeço muito pela presença deles, pois não sei como teria lidado com a situação sem ajuda. Aprendi que, ao ficar em um hostel, é sempre uma boa ideia guardar o celular e os pertences em um lugar bem seguro, além de estar atento a quem está ao redor. Essa história foi contada a mim por minha avó, que partiu há cerca de 5 meses. Antes de sua despedida, confidenciou que uma mulher que cuidava dela a tratava de maneira cruel e grosseira. Talvez fosse pelo fato de que, desde muito jovem, minha avó precisou assumir as responsabilidades da casa e da cozinha após a perda prematura de sua mãe. Aquela mulher não só a destratava, mas a tratava como uma simples serviçal. Minha avó temia tanto que evitava ficar a sós com ela, pois, além dos abusos verbais, a mulher a beliscava e puxava seus cabelos sempre que ela não obedecia. Com o passar do tempo, a tal senhora adoeceu, ficando acamada por um longo período devido a uma enfermidade que, enfim, a levou.
No dia de sua morte, pediu para ver minha avó, dizendo que queria se despedir e pedir desculpas por todo o sofrimento que lhe causara. Minha avó, no entanto, hesitava em entrar naquele quarto. Sentia pavor ao vê-la tão debilitada e, além disso, doente. Sempre havia percebido algo estranho e pesado na presença daquela mulher, como se uma energia obscura pairasse ao seu redor. Dizia que a casa parecia fria e opressiva, quase como se fosse habitada por uma sombra maligna. Mesmo relutante, minha avó decidiu entrar no quarto. A mulher, com a voz fraca, implorou por perdão. Minha avó respondeu que a perdoava, que desejava que ela seguisse em paz e encontrasse o caminho até Deus. Mas, num olhar sombrio e penetrante, a mulher replicou: "Para Deus eu não vou. Qualquer lugar me serve, menos junto dele." Naquela mesma tarde ela faleceu. Após sua partida, a casa ficou mais gelada e inquietante do que nunca. Enquanto aguardavam que viessem recolher o corpo, contavam que um vento frio cortava o ar, assoviando enquanto serpenteava entre as árvores ao redor. Cercados pela vegetação, tudo o que se via eram sombras das árvores, e o único som que se ouvia era aquele assobio do vento deslizando por entre os galhos. No meio daquele silêncio, minha avó ouviu o que lhe pareceu ser um choro, um lamento distante e profundo vindo das árvores. Não sabia se era sua imaginação ou se realmente havia algo ali fora, pranteando em meio ao matagal. Naquela noite, enquanto os outros familiares se ocupavam em organizar a casa para o velório, minha avó permaneceu na cozinha, sentindo um frio estranho e fora de época, pois o calor do verão ainda não havia se dissipado completamente. Na manhã seguinte, enquanto o corpo era velado, minha avó e seus primos resolveram brincar no quintal. Próximo ao pátio, havia um antigo ruizache onde sua avó costumava se sentar em vida, e as crianças decidiram brincar de esconde-esconde ao redor dele. Em determinado momento, minha avó e um dos primos correram até o ruizache para se esconder. Assim que chegaram, ambos pararam paralisados. As pernas de minha avó tremiam. Ali, sentada à sombra da árvore, estava a figura de sua avó, a mesma que eles velavam dentro da casa. Ela os fitava intensamente, com olhos fundos e sem vida, um olhar vazio e sombrio. Minha avó foi tomada por um medo profundo, uma sensação de que o que via não era deste mundo. Seu primo também a enxergou. Os dois fugiram em disparada com o coração acelerado, conscientes de que aquilo não podia ser real. A mulher a quem velavam já não estava entre os vivos e não deveria estar ali. Enquanto os adultos recitavam orações pela alma de sua avó, os murmúrios sagrados ressoavam pelo mato em um tom que, mesmo ao invocar Deus e a Virgem, soava perturbador no silêncio da vegetação. "Rogai por ela e por nós, pecadores." Essas palavras pareciam vagar entre as árvores e o vento, compondo um cenário sombrio e estranho que ainda arrepiava minha avó ao recordar. Assustados, correram de volta para dentro da casa. Minha avó entrou diretamente no quarto onde o corpo repousava, atraindo olhares intrigados por sua pressa, mas ela só queria verificar que o corpo continuava no caixão. Quando se aproximou e o viu ali, sentiu seu coração quase parar. Tinha certeza de tê-la visto lá fora, sentada sob o ruizache. Contudo, o corpo continuava imóvel no caixão, enquanto o vento e as orações continuavam soando num tom lúgubre. No dia seguinte, sua avó foi levada ao cemitério do vilarejo. A cerimônia aconteceu sem incidentes. Houve a missa, o enterro, e cuidadosamente colocaram um rosário entre suas mãos, cruzadas sobre o peito. No entanto, no dia seguinte, alguém trouxe a notícia de que o corpo havia sido desenterrado. O pai de minha avó correu até lá e, para sua surpresa, encontrou o caixão no túmulo, mas o corpo estava do lado de fora, com os braços estendidos, e o rosário que deveria estar em suas mãos permanecia dentro do caixão. Eles a acomodaram de novo, repetindo o enterro. Na manhã seguinte, mais uma vez, alguém avisou que a senhora tinha sido desenterrada. Suspeitaram de uma possível brincadeira de mau gosto, talvez algum tipo de vandalismo, então resolveram colocar guardas no cemitério. Mais uma vez, posicionaram o corpo no caixão, amarraram suas mãos e colocaram o rosário entre os dedos. Porém, ao amanhecer, o corpo estava novamente fora do caixão, na mesma posição, com os braços abertos.
e dessa vez exalava um odor de decomposição impossível de ignorar. A situação não podia se arrastar mais. O corpo já começava a mostrar sinais de decomposição, e o padre sugeriu que, talvez, aquela mulher estivesse recusando o descanso no solo sagrado. Com muito pesar, a família decidiu retirá-la do cemitério e enterrá-la fora das terras abençoadas. Foi somente após essa última tentativa, longe do cemitério, que o corpo finalmente encontrou repouso. Desde então, ninguém mais a viu vagando pela casa, e também não se ouviu falar de novos desenterramentos. Sua sepultura permanece fora do cemitério até hoje. É o único túmulo naquela área isolada. Um lembrete silencioso e perturbador daquela presença que recusou descansar entre os mortos. Sei que essa história pode parecer simples, mas minha avó sempre garantiu que tudo isso aconteceu de verdade. E o pavor que sentiu foi algo profundo, pois não é normal que um corpo seja desenterrado tantas vezes. Esta é apenas uma das muitas histórias que minha avó compartilhou comigo. Quem sabe um dia eu possa lhes contar outras. Desejo a todos uma boa noite. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. A figura se formou na tela. Eu mal podia processar aquilo. Não tinha solicitado exatamente aquela imagem, mas era difícil acreditar no que meus olhos viam. Era algo que só eu conhecia. Uma visão que agora reaparecia, perturbando-me de novo. Esta é uma história inquietante, uma das mais impressionantes que recebi nos últimos tempos. Não sei se vocês já experimentaram ferramentas de inteligência artificial, mas há algumas muito sofisticadas. Em algumas delas, você descreve uma cena e a inteligência ou o algoritmo cria a imagem. Pode ser algo simples como uma casa em uma rua escura sob chuva, sem nenhuma luz acesa. Ou, se preferir, pode incluir detalhes específicos, plantas ao lado, 2 janelas, uma iluminada e outra escura, talvez com uma figura espreitando na janela apagada ou uma menina observando na janela acesa. Essa tecnologia é, sem dúvida, um recurso impressionante. Mas o que você faria se ela mostrasse algo que você não deveria ver? E se, de repente, a inteligência artificial revelasse algo que apenas você conhece? Sugiro apagar as luzes e se ajeitar confortavelmente, pois este relato pode te levar a essas e outras reflexões. Tudo começou de maneira despretensiosa, apenas por curiosidade. Mesmo que todos ao meu redor insistam que não há motivo para eu me preocupar, não consigo evitar a sensação de estranheza. Talvez seja o evento mais bizarro que já vivi. A história começa com um amigo, um designer gráfico cheio de talento e sempre sobrecarregado de trabalho. Prefiro não citar seu nome. Não sei o que ele pensaria sobre eu divulgar essa experiência. Ele começou a usar ferramentas de inteligência artificial para criar imagens, inicialmente com o propósito de expor as limitações dessas ferramentas. Nas redes, mostrava como uma máquina, mesmo avançada, jamais poderia superar a inspiração de um artista que dedica a vida ao seu ofício, alguém com uma mente que enxerga o mundo de forma única, fruto de experiências, emoções e uma visão ampla. Mas essa fase não durou muito. Ele logo percebeu as vantagens que essa tecnologia podia trazer para criadores como ele. Foi se aprimorando no uso dessas ferramentas, enquanto a inteligência artificial, por sua vez, também aprendia com ele. Afinal, essa é a essência de uma IA que evolui, certo? E ele foi ficando cada vez mais habilidoso nesse uso. Começou com ferramentas acessíveis e bastante populares, como o DALL-E, por exemplo, entre outras. Porém, depois de um tempo, passou a procurar opções menos conhecidas, confiando que, mesmo não tão famosas, poderiam ter algo especial a oferecer. Foi assim que encontrou um site específico para a criação de imagens. A prática tornou-se quase uma obsessão. Basta ver o perfil dele no Instagram agora, que está repleto de criações feitas com essa ferramenta, quando antes ele só exibia obras próprias, frutos de horas e mais horas de trabalho.
É curioso pensar que já não há como distinguir o que ele produzia antes, depois de horas e horas de dedicação, do que agora consegue fazer com a ajuda dessa inteligência artificial. Arrisco até dizer que está melhor. Ele parece ter atingido um novo nível. Com uma ferramenta tão poderosa, nas mãos de alguém que sabe como extrair o máximo dela, os resultados são impressionantes. Recordo que cheguei à casa dele naquele dia porque havíamos marcado de sair com nossos amigos. Como sempre faço desde os tempos do colégio, passei lá para que nos arrumássemos juntos e partíssemos dali. Só que ao chegar, o encontrei ainda de pijama, mesmo com o sol já quase se pondo. A mãe dele comentou que talvez comigo ali, ele resolvesse sair do quarto, pois fazia dias ele mal saía de lá, nem mesmo para as refeições. Passava o tempo todo no computador mergulhado em algum projeto. Ele me explicou que estava finalizando um trabalho importante que precisaria só mais uns 20 minutos. Com empolgação, começou a me mostrar o processo, como criava aquelas imagens tão inusitadas. Vai se adaptando, dizia ele. Aprende, até mesmo seu estilo, seu jeito preferido de ver as imagens. Cada vez que escolho um resultado que gosto mais, ela continua por aquele caminho. É incrível. Como ninguém pensou nisso antes? Veja só. Essas imagens poderiam ser minhas, aquelas que me tomavam horas para produzir, mas agora as faço em questão de segundos. Ela aprende até com os meus próprios trabalhos. Ele me mostrou várias imagens, todas com um realismo surpreendente, parecendo muito com suas ilustrações originais, mas com uma qualidade que ele nunca havia conseguido alcançar. Em uma delas, por exemplo, havia uma pessoa em destaque com um nível de detalhamento impressionante. Reconheci imediatamente a semelhança com uma garota que conhecíamos do colégio, alguém de quem ele havia gostado por um tempo. A imagem parecia uma foto dela em uma cena de propaganda para uma empresa de imóveis, tão fiel aos detalhes que era difícil de acreditar. Escolhi não comentar nada sobre essa semelhança intrigante com nossa colega. Parecia que aquilo poderia deixá-lo desconfortável se percebesse que eu notei. Era possível identificá-la pelos traços, embora houvesse diferenças suficientes para sugerir que não era exatamente ela. A imagem era, de fato, extremamente realista, mas havia algo estranho nos rostos das pessoas ao fundo, que apareciam em segundo plano. Seus semblantes pareciam fora do comum, quase como se fossem figuras deformadas. Uma mãe brincando com a filha no quintal, um carteiro caminhando na calçada, um grupo de senhoras, com roupas que lembravam as senhorinhas que frequentam a igreja, todas observando a garota em destaque. A imagem tinha um aspecto muito vívido, mas os rostos dessas pessoas secundárias causavam desconforto. Algo nos olhos e nas expressões delas parecia inumano, em completo contraste com a naturalidade do restante da cena. Essa era uma das correções que ele sempre fazia na versão final. Colocava rostos sem deformidades, bastante realistas, ou apenas aplicava um desfoque suficiente para que nenhum detalhe estranho chamasse a atenção. Então ele perguntou se eu gostaria de aprender a usar a ferramenta, fazer um teste. Por pura curiosidade, aceitei. A interface parecia complicada, cheia de opções e janelas, mas ele me guiou até a primeira tela, como um ponto de partida para quem está começando a explorar. A simplicidade surpreendeu. Basicamente, você só precisa dizer o que quer ver, descrever a imagem desejada. A partir daí, o pedido pode ser algo direto, como um labrador brincando no parque. Os resultados aparecem e você escolhe o que mais gosta. A inteligência começa a captar suas preferências, compreendendo qual estilo combina melhor com você, e na próxima vez ela exibe opções semelhantes ao que você escolheu. Dá para ser bem específico também. Pode-se, por exemplo, pedir que o labrador tenha 12 anos, que esteja com uma expressão cansada tentando brincar com um cachorro mais jovem em um parque cheio de grama alta e cercado por vinhas, com o dono observando à distância sob o sol do meio-dia. Quanto mais detalhada a instrução, mais preciso será o resultado. Achei fascinante, mas, para minha surpresa, meu amigo fechou o computador e foi se preparar para tomar banho. Achei um pouco estranho ele não me deixar explorar a ferramenta enquanto se arrumava.
Perguntei sobre isso e ele explicou que a IA aprendia a entregar resultados baseados nas preferências dele e que, se eu mexesse nela, acabaria misturando meus gostos com os dele. Dei uma risada, mas não sabia o quanto ele falava sério. Depois que ele terminou de se arrumar, saímos e fomos nos encontrar com nossos amigos em um shopping ali perto. A noite seguiu tranquila. Fazia tempo que não nos reuníamos e havia muita conversa para colocar em dia. No entanto, eu não conseguia tirar da cabeça o que tinha presenciado, todas aquelas possibilidades que a ferramenta oferecia. O desejo de chegar em casa e experimentar por conta própria só aumentava. Pensei bastante nas imagens que ele havia me mostrado, especialmente naquelas faces distorcidas ao fundo e na semelhança perturbadora entre a garota da imagem e nossa antiga colega de escola. Uma semelhança tão intensa que beirava o sobrenatural. Finalmente cheguei em casa e fui tentar acessar o site. No buscador, não apareceu nada específico. Surgiram várias opções semelhantes, mas nenhuma delas parecia ser um gerador de imagens com inteligência artificial. Decidi então digitar na barra de endereços o que me lembrava do endereço exato. Consegui encontrar a página, mas ela parecia um pouco diferente do que eu tinha visto na casa do meu amigo. Quando tentei acessar a área de geração de imagens, um aviso surgiu. Só era possível entrar com um convite. Para usar aquela inteligência, eu precisava de uma indicação de um usuário já registrado. Escrevi para o meu amigo imediatamente, mas não imaginei que ele fosse hesitar tanto em me dar o convite. Ele quis saber por que eu queria entrar, dizendo que só podia convidar uma pessoa e que tinha dúvidas se eu realmente aproveitaria a oportunidade ou se só usaria a ferramenta por um tempo para depois abandonar. Ele mencionou que para ele seria um desperdício me ceder o convite. Disse a ele que não era brincadeira, que realmente aproveitaria a ferramenta, especialmente em alguns projetos onde ter várias imagens de qualidade seria de grande ajuda. E de fato, isso era a pura verdade. E ele sabia disso. Havia um projeto pessoal, mas muito significativo, no qual eu estava imerso há meses. Talvez por isso, embora relutante, ele acabou me enviando o convite. Aguardei ansioso a chegada do e-mail. Quando finalmente chegou, cliquei rapidamente no link e fui direcionado para uma nova página, onde aceitei uma longa lista de termos e condições que, claro, não me dei o trabalho de ler. Era curioso. O processo tinha uma atmosfera quase mística, como se eu estivesse adentrando um mundo onde desejos pudessem ser realizados. O nome que deram à inteligência artificial até fazia sentido dentro dessa ideia. E finalmente cheguei à tela que lembrava a interface que eu havia visto na casa do meu amigo, onde poderia começar a criar imagens. Passei horas pedindo uma imagem atrás da outra, até que todas as minhas tentativas diárias se esgotaram. Cada solicitação era representada por uma estrela, indicando quantas ainda me restavam. A verdade é que não obtive nada muito interessante. Solicitei uma paisagem com uma cabana envolta em neblina, um carro parecido com o do meu pai, aquele da minha infância, rodando pela estrada ao lado do mar durante o pôr do sol. Essas imagens me deram ideias novas, mas infelizmente meu limite de tentativas havia se esgotado. Precisaria esperar até o dia seguinte, quando ganharia novas estrelas, ou seja, novos créditos. No dia seguinte não conseguia pensar em outra coisa. Revisei as imagens que a IA havia gerado e concluí que talvez precisava ser mais específico e claro em meus pedidos. Mas minhas estrelas só seriam renovadas tarde da noite. Passei o dia impaciente aguardando às 11 horas, quando completariam as 24 horas e eu poderia recomeçar. Quando finalmente chegou o momento, decidi começar pedindo imagens para ilustrar um projeto que eu queria fazer para os meus sobrinhos. Esse projeto, ao qual vinha me dedicando com tanto empenho, era uma coleção de histórias da nossa família. Histórias para as quais, infelizmente, não temos registros fotográficos. Além disso, meus sobrinhos nunca conheceram meus pais. Queria compartilhar com eles aquelas lembranças e histórias que meus pais me contaram, para que eles pudessem conhecer a verdadeira essência de quem foram, além das fofocas e lembranças fragmentadas do fim de suas vidas. Desejava que eles os conhecessem por meio de suas próprias narrativas, tal como eu os conheci. Para isso procurei uma imagem que representasse a casa onde cresci.
Aquelas ruas ainda sem asfalto no bairro afastado de tudo, quase separado do resto da cidade. Depois de muitas tentativas, consegui algumas imagens boas, mas nenhuma realmente capturava o que eu imaginava. Nada que eu pudesse usar de verdade. E mais uma vez, terminei todas as minhas estrelas diárias, ficando sem escolha a não ser esperar mais 24 horas para tentar de novo. Foi então que uma janela inesperada surgiu na página. A mensagem perguntava se eu estava satisfeito com os resultados, ao que respondi negativamente. Parecia um formulário padrão, mas tinha o formato de um chat, como se realmente houvesse alguém do outro lado da tela. Em seguida, a página me convidou a responder um breve questionário para que pudessem me conhecer melhor e ajustar o perfil. Mesmo sentindo o cansaço tomar conta, aceitei e fui rápido à cozinha pegar um copo d'água para tentar me manter acordado. Ao retornar, vi que o questionário oferecia várias opções e escolhi a mais detalhada, a que possuía mais perguntas e prometia resultados melhores. Assim comecei. Primeiro, uma sequência de imagens apareceu e eu deveria ordená-las segundo a minha preferência. Cenas variadas como interiores de casas, modelos de carros, paisagens e até imagens publicitárias. Eu ia aceitando e respondendo, já começando a sentir o sono pesar, até que comecei a cochilar entre uma resposta e outra, despertando por reflexo para continuar. Já aconteceu com você? De estar meio adormecido enquanto tenta terminar uma tarefa, assistir a um programa sem entender bem o que está vendo, ou até digitar algo misturado com as imagens do sono? Era essa a sensação, como se estivesse em um limbo, uma zona de semiconsciência. Foi aí que apareceu a primeira pergunta, da qual hoje já não tenho certeza se era real ou apenas uma construção dos meus sonhos. Perguntou-me onde estava meu pai. Escolhi a opção: faleceu. Em seguida, quis saber sobre minha mãe e dei a resposta. Perguntou se eu era feliz e selecionei a opção não sei. Em um ponto, perguntou se eu já havia tido vontade de me machucar. Ninguém jamais tinha feito essa pergunta, mas eu, meio sonolento, respondi que sim, e ainda perguntou até onde eu havia chegado com essa ideia. Quando acordei, ainda deitado sobre as cobertas e vestido, o computador estava desligado. Parecia que eu mesmo o havia desligado antes de cair no sono, mas eu não tinha muitas lembranças do que havia ocorrido. As perguntas foram voltando a mim aos poucos, ao longo da manhã, e passei a pensar que tudo não passara de um sonho estranho. Contudo, essa experiência me fez refletir sobre as informações que entregamos voluntariamente em troca de melhores interações, curtidas ou resultados nas redes e outras plataformas online. No fim, ninguém precisa nos vigiar. Nós entregamos tudo, transformando-nos em dados que, de alguma forma, têm valor para essas plataformas. Sempre critiquei essa falta de privacidade, mas o desejo de criar imagens tão precisas como as do meu amigo me deixou indiferente. Estava disposto a responder o que fosse necessário para conseguir aqueles resultados. Programei um alerta no celular para que me notificasse assim que as 24 horas se completassem, de modo que eu pudesse tentar novamente. Assim que o alarme tocou, corri até o computador e me preparei. Com a experiência que acumulara, senti que dessa vez obteria algo mais próximo do que imaginava. Fiz meu pedido. Uma casa no final de uma rua de terra em um bairro periférico mexicano, com uma vista das luzes acesas, um cachorro na porta iluminado por uma lâmpada de luz quente, a porta aberta e todas as luzes internas ligadas. Com um suspiro, cliquei em criar e aguardei. Era essencial para mim que a porta estivesse aberta, assim como meus pais faziam nas noites de verão, até que todos fôssemos dormir. A inteligência gerou uma imagem com uma casa que lembrava vagamente a nossa, mas a rua era assustadoramente parecida com a da minha infância. Havia até um cachorro branco, exatamente como o Rocky, meu companheiro de infância. Isso me deixou surpreso, já que eu não mencionei a cor do cachorro. Talvez tenha sido uma questão estatística, pensei. Quem sabe a inteligência sabe que por aqui muitos cães são brancos, então decidiu seguir essa probabilidade. Estranho, sim, mas ainda assim plausível. Decidi ajustar alguns detalhes na descrição. A casa precisava ter um único andar.
Um muro de tijolos de 1 metro de altura com grades brancas corroídas pelo tempo, uma macieira debaixo da janela à direita e um carro estacionado na rua em frente à casa. Respirei fundo e cliquei em criar. O que apareceu na tela me fez despencar da cadeira. Desta vez, a casa era praticamente uma cópia exata daquela em que cresci. Não sei se era idêntica. Não consegui olhar por mais de alguns segundos para ter certeza. Mas o que me deixou atônito não foi apenas a casa, mas o carro que estava do lado de fora. Uma Wagoneer de 1980, azul, com detalhes de madeira nas laterais e o capô aberto, exatamente como a caminhonete do meu pai. Ao vê-la, caí da cadeira e desconectei o computador da tomada, como se isso pudesse me proteger de algo invisível. Não havia pedido nenhum modelo específico de carro, e a Wagoneer do meu pai era um veículo raro com um visual muito particular. Claro, lembrei que na primeira noite em que usei a ferramenta, eu havia mencionado esse modelo ao pedir uma imagem de uma estrada ao entardecer. Talvez fosse por isso que o programa lembrava dela, mas isso não explicava o capô aberto. Esse detalhe para mim carregava um valor sentimental profundo. A caminhonete do meu pai estava quase sempre quebrada. Minhas principais lembranças dela são do meu pai tentando consertá-la, sempre com a ajuda de algum vizinho. A imagem que a inteligência gerou parecia capturar esse detalhe sem que eu tivesse mencionado. E ainda tinha as laterais de madeira, algo que na primeira imagem não havia aparecido. Tentar esquecer essa experiência foi difícil. Aquilo martelou em minha mente, sem que eu conseguisse afastar a pergunta sobre como uma inteligência poderia saber ou inferir algo assim. Mas na noite seguinte a curiosidade foi mais forte que o medo e voltei a usar a ferramenta. Procurei no histórico pela imagem da caminhonete, mas ela não estava lá. Talvez tivesse sumido por eu não ter desligado o computador corretamente. Dessa vez, resolvi ser ainda mais específico. Incluí o nome da vizinhança onde queria que a casa estivesse localizada. Respirei aliviado ao ver o resultado. Uma casa, minha casa, na rua deserta e sem nada fora do que eu havia pedido. Contudo, ao observar a imagem com mais atenção, notei algo que fez meu coração bater mais rápido. Uma figura indistinta na janela, com uma silhueta de cabelos longos e desgrenhados, apenas um contorno que me encarava de dentro da casa. Aquela figura era algo que eu não havia solicitado, nem incluído em nenhuma descrição. Parecia observar pela janela do quarto com as luzes apagadas. Além disso, a porta estava fechada, apesar de eu ter especificado que queria que estivesse aberta. Esse detalhe me incomodou e me fez revisar as outras imagens da casa que havia gerado nos dias anteriores. Aquela silhueta aparecia em quase todas as versões da casa, que tinham uma semelhança real com a da minha infância. No começo, surgia ao fundo, escondida nas sombras, só perceptível quando eu aumentava o brilho da imagem. Depois, surgiu atrás da macieira, em seguida, espiando por entre as grades, até aquela última imagem em que já parecia estar dentro da casa. De onde vinha essa página, esse algoritmo, essa inteligência ou seja lá o que fosse? Por que me mostrava essas coisas? Eu sentia que sabia a resposta, que talvez conseguisse imaginar o que estava acontecendo, mas recusava-me a aceitar. Decidi tentar de novo e reescrevi toda a descrição da imagem, incluindo cada detalhe que já havia solicitado anteriormente. Desta vez, no entanto, acrescentei algo a mais. Há um homem de 56 anos. Foi só isso que acrescentei. Respirei fundo e cliquei em criar. A imagem resultante era a mesma, mas sem as luzes da cidade ao fundo. As luzes da casa também estavam apagadas, assim como o poste da rua. Era uma imagem extremamente sombria, mas mesmo assim, pude ver um homem parado na calçada, vestindo uma calça azul clara e uma jaqueta cinza, com um boné na cabeça. O rosto estava borrado, distorcido, semelhante aos rostos estranhos das figuras de fundo nas imagens que meu amigo havia mostrado. Mesmo assim, através da penumbra, reconheci aquela calça, aquela jaqueta, aquele boné. Era o meu pai, ou pelo menos uma representação dele na imagem. E nada disso fazia parte da descrição que eu havia pedido. A figura sombria também estava ali, não muito distante do meu pai, envolta na escuridão, ganhando forma, cada vez mais nítida. Parecia estar se revelando aos poucos,
e eu podia começar a vislumbrar quem ou o que poderia ser. Quanto poderia essa inteligência saber sobre os acontecimentos de um lugar? Fiz uma pesquisa na internet, consultei os jornais locais, buscando alguma explicação. Nada fazia sentido. Isso não podia ser real. Estive a ponto de abandonar tudo, de me afastar daquela ferramenta para sempre. Mas então pensei, tudo bem, vou fazer mais um pedido, só para ver o que acontece, disse a mim mesmo. Desta vez, não acrescentei nenhum detalhe na descrição. Limitei-me a pedir uma imagem externa de um endereço específico, rua, número, bairro, e ainda informei uma data exata. Respirei fundo novamente e cliquei em criar. Parecia que estava demorando mais dessa vez. Na tela, a barra de progresso avançava devagar e eu sentia meu coração acelerar conforme me aproximava de ver o que apareceria. Lá no fundo, esperava que não mostrasse nada que desse algum tipo de erro, mas não foi isso que aconteceu. A imagem finalmente surgiu na tela. Desta vez, não era realista. Era a mesma casa que eu já havia visto antes, a minha, mas com traços de pintura, como se tivesse sido feita em aquarela. Tudo estava mergulhado na escuridão da noite, e aquela silhueta que aparecia nas outras imagens agora parecia mais nítida. Era uma mulher com uma camisola branca, de cabelo escuro e desalinhado. Eu a reconheci imediatamente. Era minha mãe. Mais precisamente, era minha mãe naquele dia. O dia em que o seu mundo virou de cabeça para baixo, quando seu cérebro simplesmente não aguentou. A noite em que nós não estávamos lá, e ela pegou uma faca na cozinha dirigindo-se ao quarto onde meu pai dormia. Aquela noite em que ligou para minha irmã para contar o que havia feito, e todos nós nos recusamos a acreditar, nos agarrando à esperança de que tudo fosse um pesadelo, algo que não poderia de fato estar acontecendo com a nossa família. Fechei tudo imediatamente, encerrei a página. Não salvei nada, não voltei a entrar. Não queria entender como essa inteligência sabia tanto sobre nós, sobre mim. O medo de ver algo ainda mais sombrio se formou em mim. Tive receio de que, de repente, ela tentasse me mostrar onde minha mãe poderia estar agora. Embora eu saiba que isso não é possível. Depois de tantos anos sem respostas, com as autoridades a considerando legalmente morta, não é uma inteligência artificial que vai me dar essas respostas. Mas os e-mails continuam chegando. Aquela página parece insistir para que eu volte, dizendo que acumulei muitas estrelas para criar o que quiser. Ainda assim, tento não me distrair com isso. Nos meus momentos livres, continuo trabalhando no meu projeto, escrevendo histórias e lembranças dos meus pais para meus sobrinhos. Quero que eles os conheçam como eu os conheci, através das histórias que eles me contavam, e não pelos últimos dias, não pelos rumores e versões distorcidas que circulam por aí. Meus amigos me escutam com descrença, mas eu só posso dizer, depois de tudo isso, que tenham cuidado. Sério, tomem cuidado com o que pedem para uma inteligência artificial mostrar. Seja o que for que está por trás daquela página, lamento profundamente ter me envolvido. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.